Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo, dia 10 de dezembro. Nesta edição vamos conhecer a realidade da ouvidoria de Vila Franca do Campo numa conversa com o ouvidor José Alfredo Borges. O espaço que estaria destinado a uma segunda ouvidoria foi oferecido nesta edição a Nuno Fidalgo, novo seminarista e diácono que tem como objetivo a ordenação sacerdotal. A Diocese de Angra ordenou agora 3 novos diáconos, sendo que os 2 diáconos permanentes vamos conhecer já. Deixe-se ficar com o Igreja Açores. O feriado de 8 de dezembro é, em regra, dia de ordenações diaconais no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Este ano, a Diocese de Angra conta com mais 3 diáconos, tendo um deles olhos postos no sacerdócio. O seminarista Nuno Fidalgo tem 28 anos e é natural das Furnas. No diaconado permanente ministram agora Heriberto Brasil e Henrique Lima. Nascido e criado na paróquia das 5 Ribeiras, na Ilha Terceira, Heriberto Brasil foi ordenado diácono aos 71 anos e garante que o seu ministério será de continuidade, mas agora numa outra dimensão. O que posso esperar de mim é a continuação, numa outra dimensão, da caminhada que já vinha certamente fazendo até agora. Trabalhar em comunhão com os outros elementos da comunidade, agora na perspectiva mais concreta de liturgia, serviço da palavra e, sobretudo, o serviço na caridade. Eu desejo, sobretudo, entregar-me ao serviço da caridade, que é o serviço aos mais frágeis. Quer dizer, que é apenas os pobres materiais, mas todos aqueles que têm alguma carência, alguma dificuldade, colaborar com eles, ajudá-los. Nesse aspecto, eu terei que trabalhar com as organizações mais dedicadas à atividade socio-caritativa. Por outro lado, entrosar esse serviço com os outros movimentos da paróquia e até com as instituições ou entidades de caráter civil para que haja um serviço de cooperação, um serviço coordenado, otimizando meios e sem desperdiçar. Da freguesia da Ribeirinha, Henrique Lima, de 59 anos, admite alguma apreensão neste novo papel. Um misto de alguma apreensão perante a responsabilidade e a exigência do Ministério que se aproxima. É também de alguma alegria de um caminho que foi trilhado, que foi traçado e que agora está a atingir o seu término. Em relação àquilo que a comunidade pode esperar de mim, poderá esperar uma disponibilidade total em função das minhas limitações humanas, como todos nós temos, da disponibilidade dessa para o serviço. O serviço aos mais pobres, àqueles que têm maiores carências, quer que sejam materiais, quer sejam espirituais. Os 2 novos diáconos permanentes da Diocese de Angra garantem que o seu diaconado tem como objetivo a proximidade aos homens, de uma forma humilde. A festa da Imaculada Conceição é, na Diocese de Angra, um dos pontos altos do ano pastoral. No dia 8 de dezembro, realizaram-se 8 Eucaristias, todas presididas e animadas por diferentes grupos e sacerdotes da Ilha Terceira. E como não podia deixar de ser, neste Igreja Açores vamos conhecer um pouco melhor Nuno Fidalgo, já diácono da Diocese de Angra, 28 anos, natural das Furnas. Antes de mais, Nuno, como é que estás a assumir esta nomeação, esta ordenação? Bem, é uma responsabilidade enorme e é aquela sensação de que quando nós entramos no seminário, este dia está longe e temos sempre esta perspectiva, ainda vai chegar, ainda falta tempo.
e quando chega temos mesmo a sensação do peso da responsabilidade, que assusta no sentido de, não naquele medo inerente ao homem, mas realmente perceber a missão que nós temos enquanto mandatários da Igreja, fazer aquilo que a Igreja nos pede, o assumir isto tudo e digerir é um bocado pesado neste sentido, não no mau sentido, mas no assumir a responsabilidade da missão, neste caso do diaconado. Foram ordenados na passada sexta-feira 3 novos diáconos, tu com vista ao sacerdócio. Esta missão é um bocadinho diferente das dos demais diáconos. Sentes-te um bocadinho sozinho como único finalista? É uma sensação esquisita, porque normalmente temos sempre colegas de curso. Eu comecei do seminário. Se fosse ordenado há 2 anos atrás, teria 2 colegas comigo. Neste momento estou sozinho. Então, os 2 colegas que se ordenaram comigo diáconos ficam no diaconado permanente. Eu sigo para diante, mas sempre com a expectativa de que realmente há muito a fazer, e se for só 1 ou 2, isto não é assim tão relevante, porque a missão é importante, temos que a assumir. Essa pausa serviu para quê? Esta pausa serviu para consolidar... Quanto tempo, antes de mais? 1 ano e meio, sensivelmente. Serviu para consolidar ideias. Eu, quando dou o meu testemunho vocacional, digo sempre que a minha história vocacional é uma história de resistência. Estive para vir para o seminário em 2004, entretanto decidi ir para a universidade. Tempos depois percebi que a universidade se calhar não era o meu caminho, vim para o seminário. No 5º ano, ao fim de 5 anos, fiz uma paragem, e este tempo lá fora serviu para consolidar as ideias que se calhar eram as mesmas de 2004, e que não estavam bem assentes ou bem digeridas, e foi um tempo importante. Voltei à universidade e consegui parar e pensar e ver que realmente a experiência que eu tinha tido em 2008, quando cheguei à universidade, estava-se a repetir e alguma coisa se passava de mal. E, entretanto, isto para mostrar que as dúvidas surgem sempre ao longo do percurso, vão surgindo sempre. Sempre. E agora, estão nesta fase? É engraçado que ainda no nosso retiro para o diaconado falávamos com o nosso orientador do retiro, o Padre Gregório, nesta questão de que é no dia antes da ordenação, vem aquela pergunta, será que é mesmo isto? Amanhã é aquele dia importante? É normal, é natural, e o mesmo aconteceu comigo, porque quando se está à beira de grandes responsabilidades, nós claro que nos questionamos. Vou assumir esta missão, esta responsabilidade, a importância que isto tem, o impacto que isto tem na minha vida e na comunidade onde eu estou inserido, e faz-nos levantar esta ideia. Será que é mesmo isto? Mas é normal, falávamos os três diáconos, e é engraçado que eles também disseram, olha, no dia antes do nosso casamento passou-se a mesma coisa. Nós perguntamos, será que é isto? Será que é aquela mulher? Será que vai ser para a vida inteira? Mas no assumir desta responsabilidade e na consciência de que nós somos chamados a um projeto, o aceitá-lo é importante, embora haja sempre dúvidas, e creio que até o último dia da nossa existência não ficará tudo resolvido, não ficará tudo esclarecido, mas isso sim, eu penso que a dúvida faz parte da caminhada e ajuda-nos a ir sempre mais além. Estamos a falar de 3 diáconos em fases da vida completamente distintas. Portanto, tu tens 28, um deles tem 54, portanto o Henrique, certo? Sim. 54 e 71 para o nosso Heriberto. Este retiro deve ter sido muito rico em termos de visões. Exatamente. Os 2 senhores com uma vida completamente realizada no sentido profissional e mesmo familiar, com as suas experiências que partilhamos lá, a perspectiva que eles têm do diaconado e a minha, já que é tudo numa fase de transição e eles permanentemente, e é engraçado, portanto, trocar ideias e mesmo o assumir da parte deles a sua tarefa, que é distinta da minha, mas que com a experiência deles e com aquilo que são as minhas expectativas também para o futuro, e o futuro deles também, evidentemente, conseguimos encarar isto com muito boa cara e com alegria e com ânimo. Concluiu também um retiro esquema zero do movimento da mensagem de Fátima, também esteve mais ou menos a organizá-lo. O que é que este retiro lhe trouxe, e particularmente na sua vivência na fé? Sim, o retiro é importante. Eu faço parte da equipa coordenadora, já fiz não sei quantos esquemas zeros, mas neste ressaltou-me
a importância do projeto de vida. Nós, no último dia do retiro, fazemos com os rapazes, com as raparigas, um projeto de vida. Damos umas orientações, o que é que deve ser, o que é um projeto de vida, no fundo. E chegou à equipa coordenadora uma irmã franciscana, que vai fazer parte agora da nossa equipa, e achei interessantíssimo que ela foi também fazendo o seu projeto de vida a par e passo com os miúdos. E eu parei e disse, olha, também é uma coisa importante para mim. E a grande alavanca que eu trouxe deste retiro é realmente perspectivar a vida, projetá-la, ter pontos concretos a trabalhar, porque senão passamos o dia distraídos com tanta coisa, com tanto a fazer, e esquecemos realmente do essencial da nossa missão, do diaconado agora em específico, e perspectivar a vida neste sentido. O que é que eu sou, para onde é que eu vou, quais são os pontos que eu preciso trabalhar, o que é que eu preciso de fazer, em que é que eu preciso me entregar mais. E venho realmente com esta ideia do, pronto, já fiz tantos retiros, esta parte do projeto de vida sou eu sempre que a faço, mas teve agora um impacto enorme no sentido de, olha, estou a chegar a uma fase da minha vida na qual eu vou-me comprometer a sério, e o projeto de vida é importantíssimo. Se calhar algumas vezes penso nele, mas nunca me sentei assim a sério, a perspectivar, a passar para o papel as ideias, porque eu acho que é muito importante passar para o papel, porque elas concretizam-se de certa maneira já no papel. Foi este o repto que eu trouxe deste esquema zero. Daqui a alguns meses já há data definida para a sua ordenação? Sim, dia 30 de junho. Será ordenado sacerdote. O que é que vai mudar? Isto é uma pergunta difícil. O que é que vai mudar? Essencialmente, tem que mudar a entrega. Vejo por aí. Se até agora já me comprometi com imensas coisas, muito mais agora tenho que me comprometer. Acho que o volte-face, se assim se pode chamar, da ordenação sacerdotal é isto. É um compromisso muito mais estrito com a pessoa de Jesus, que nos leva a estar ao serviço da comunidade, o perceber que nem sempre é fácil, que eu sou simplesmente um administrador. Eu estou em nome da Igreja a exercer um mandato, não é meu, é-me dado pela Igreja, e a noção disto é importante. Acho que a grande mudança passa por aí, eu assumir que estou ao serviço dos outros, com os outros, não estou acima de ninguém, não sou mais que os outros, sou simplesmente alguém que caminha com a comunidade, com a missão de ir à frente, devido ao meu ministério, e portanto essencialmente acho que é isso. Não há assim grandes mudanças radicais, porque ela já se vem fazendo devagar durante a caminhada do seminário, especialmente agora neste último ano, é que se vai alterando algumas coisinhas na nossa vida, a adequar-nos mais com a missão que vamos assumir. Com tantas dúvidas no início, no final do secundário, quando é que tu percebeste a tua vocação? Ou alguém percebeu por ti? É interessante que toda a gente me dizia... Toda a gente percebeu menos tu, primeiro. Exatamente, passa por aí. Eu quando cheguei à universidade e comecei a fazer o curso, comecei-me a deparar com aquela insatisfação que é habitual de quando nós estamos a fazer aquilo que não queremos, que não gostamos, que não nos preenche. E começava a ver, olha, há tanta gente aí fora que se calhar gostava de estar no meu lugar, pronto, temos que fazer o acesso ao ensino superior, há quem fique, há quem seja colocado e outros não. Estavas em que curso? Estava em Sociologia. Até achava interessante. O que também não destoa, não é? Exatamente, a questão sociológica eu acho interessante, e até o Dom António dizia-me sempre, olha, tu quando acabas o curso do seminário, vais a acabar o curso de Sociologia. E isso faz sentido para ti? Sim, é uma ideia interessante, porque nós vamos estar a trabalhar numa sociedade concreta, com problemas distintos de há muitos anos para cá, e dos modelos que nós temos, que a própria Igreja tem para responder, e que acho que imperativamente temos que os mudar. E acho que seria um desafio interessante, eu, e quem diz será, se calhar outros, se formarem em Sociologia para perceberem realmente o movimento da sociedade, o que é uma sociedade, como é que ela está montada e como é que há todo o controle social e toda esta dinâmica social. É importante para um pastor? Importantíssimo, porque nós vamos estar a trabalhar com pessoas, com grupos, com imensas especificidades,
e que se nós não tivermos, se calhar, a bagagem, nós temos Sociologia no seminário, e isto dá-nos também já uma certa base, uma base de conforto para estarmos ao serviço, não é? Claro que sim, lançamos as bases e é importante e nós já estamos. Mas um estudo mais aprofundado de certas características sociológicas, eu acho que é bastante pertinente. Mas então, quem é que percebeu que tu tinhas a vocação para o sacerdócio? Como eu estava a dizer ainda agora, toda a gente via menos eu. Ou melhor, eu via, mas não queria assumir. E estando então na universidade, comecei a ver esta insatisfação e tive mesmo que parar e dizer, olha, nós nunca sabemos se uma coisa é boa para nós se nós experimentamos. E somente uma caminhada no seminário que havia de me dizer realmente se era por ali ou não. Ao fim de 1 ano e meio também na universidade, eu fiz esta paragem e disse, olha, isto aqui não me está a dar felicidade, não me está a satisfazer, embora até seja uma coisa interessante a questão da Sociologia. E então disse, olha, vou experimentar. Eu tenho muito esta ideia de que nós temos que nos agarrar, ou melhor, atirar às coisas na vida sem medo. Claro que têm que ser pensadas, mas assumi-las como nossas e dizer, não, eu tenho que fazer, eu tenho que experimentar, tenho que passar por ali. Somente a experiência é que me irá trazer a resposta. Se não for, vamos de arranjar outra maneira. Há sempre outros caminhos. Só se faz caminho caminhando. E foi esta a perspectiva com que eu vim para o seminário. Portanto, bastante prática. Sim, e mesmo quando eu saí do seminário, foi uma decisão difícil de se tomar, mas sempre com a consciência de que não é impossível e que se for necessário tem que ser. E não saí com pessimismos, nem com sentido de derrota. Uma coisa também que me ajudou imenso, voltei a ser acolhido na minha comunidade como se nada se tivesse passado assim da normal. Isto é importante e realmente leva-nos a ver que na nossa vida quem tem que caminhar somos nós. Encontrar os caminhos é tarefa nossa e estes só se encontram se nós os trilharmos. Fora disso não há solução. Por falar na tua comunidade, as Furnas têm 4 seminaristas no seminário de Angra neste momento. É terreno fértil em termos vocacionais. A que é que achas que isso se deve? Costumo dizer no gozo que é do enxofre. Mas tirando a parte da brincadeira, não, as Furnas é uma comunidade ainda que vive os valores cristãos. Em certa medida. Claro que com as nuances do tempo atual, mas que ainda vive a religiosidade de uma forma bastante ativa. E eu acho importantíssimo o exemplo dos padres, dos párocos, porque lá passaram. Especialmente eu fui marcado por um que já não lá está, mas o atual também tem sido um modelo de pastor no qual eu me revejo e que dá força e que dá ânimo para abraçar a missão. E também uma coisa que eu digo, não sei até que certo ponto será assim tão verdade, que é as Furnas já são um local maravilhoso, não é por ter nascido lá, mas toda aquela ambiência remete-nos ao Criador. Estar ali envolto em natureza, em paisagens lindíssimas, com água, com tudo, com aquilo tudo, o vulcão ali por baixo de nós, eu acho que nos faz pensar realmente nesta beleza da criação e desperta-nos este sentido do Deus que criou tudo isso e que nos pôs aqui para deleitar-nos com isso tudo. Eu penso que essa experiência faz-nos aproximar de Deus, o facto de vivermos lá. E, obviamente, quando nós nos aproximamos dele, temos consciência da missão, da vocação que ele tem para nós. Quando falo nisto, digo sempre, e é isto, a vocação, cada um de nós tem a sua, e acho que também os contextos onde nós nos inserimos são importantíssimos para que nós a descobramos. Essencialmente, eu penso que é por aí. O exemplo dos nossos pastores, a própria comunidade que caminha connosco e que nos incentiva, que nos dá alento e é a nossa base estrutural, e acho também a envolvência toda que tem lá remete-nos a Deus e à noção que temos que estar ao serviço, porque enche-nos a alma aquela beleza imensa e diz, olha, é tão bonita a humanidade e é tão bonito trabalhar por ela, pelos homens que aqui estão. Acho que é por aí, penso que é por aí. O nosso tempo está a esgotar-se largamente. O que é que podemos esperar do teu ministério a partir de agora e também já em quase sacerdote? E o que é que te tira ao sono? São as 2 questões para fecharmos. Se conseguires juntar 2 em 1, melhor. Olha, o meu ministério quer que seja marcado pelo serviço, sempre com a ideia ou a preocupação da minha ação fazer transparecer o rosto de Cristo na humanidade. Sei que por vezes não será fácil, ou que não o farei, mas tentarei fazer que a cada dia a minha vida, a minha disposição, a minha presença demonstre esse Deus
misericordioso no meio das pessoas e que leva a todos esta mensagem de alegria e de esperança. O que me tira o sono, e penso muito nisto, é como anunciar o Evangelho no mundo que muda, sendo que o Evangelho nunca muda. Isto é uma tarefa árdua, que é preciso que nós nos sentemos à procura de estratégias para que se consiga levar este Cristo, sem mudar a mensagem, a uma sociedade que a cada dia se altera, com novas perspectivas, e acho que isto é um trabalho, por menos que a mim, me tirará muitas horas de sono e de descanso. Acho que esta frase vai ficar marcada. Como levar a uma sociedade que muda um evangelho que não muda, não é? Nuno Fidalgo, muito obrigada por teres vindo aos nossos microfones. Sei que tens uma semana caótica, portanto não te roubo mais tempo. Que seja um momento feliz, porque nós estamos a gravar isto antes da tua ordenação. E que, a partir de agora, o teu caminho seja isento de qualquer dúvida e que em breve conversemos já em vésperas de ordenação sacerdotal. É vésperas de falar. Sim, parabéns. Beijo, muito obrigado. Na passada terça-feira, dia 5 de dezembro, celebrou-se o Dia Internacional do Voluntariado. O dia foi assinalado na região e as instituições que contam com o apoio de voluntários não quiseram deixar de prestar o devido reconhecimento. Foi o caso da Casa de Saúde Espírito Santo das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. A irmã Graça Carreira é a coordenadora do voluntariado e contou ao Igreja Açores como aconteceu a já habitual renovação de compromisso. Nós tivemos uma reunião de equipa de voluntariado, depois tivemos um lanche com vídeo no bar, onde esteve também presente o nosso diretor e nos deu uma força. E depois, para além disso, aquelas pessoas que quiseram foram à missa, à Eucaristia. E, para além disso, a Casa teve um gesto de reconhecimento aos voluntários através de uma pequena prenda, um símbolo daquele pequeno grande gesto que marca a diferença, reconhecendo este trabalho dos voluntários. Um total de 11 voluntários de diversas áreas que ajudam nas tarefas do dia-a-dia, da mais simples até à mais complexa. Apoiam os doentes e a instituição, claro, está na parte da alimentação aos doentes, na parte da mobilização, por exemplo, deslocação às Eucaristias, deslocação a algumas atividades. Para além disso, fazem alguns trabalhos manuais, a nível da ocupação com eles. A nível da hipoterapia, também tínhamos, agora neste momento não temos, mas um voluntário que ajudava. A nível de toque terapêutico, por exemplo, a estimulação das pessoas que têm problemas a nível de ter um AVC, têm as mãos mais doentes ou mais atrofiadas, a estimulação desses membros. Temos outras que trabalham também na área da ocupação, mas enfeitamos a casa, por exemplo, agora no Natal, a árvore de Natal. Fazemos também lanches com vídeos, levamos os doentes a passear ao exterior, participamos em congressos, em atividades da casa, e tudo isso a favor do doente e com ele. Quanto ao perfil do voluntário, ser solidário, ter pelo menos 16 anos, com sanidade mental, responsável e generoso. Cumpridos estes requisitos, toda a ajuda é bem-vinda no Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Voluntários são também os visitadores do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Esta semana com trabalhos redobrados na preparação da festa de Natal que teve lugar ontem à tarde. Fernanda Evangelho, coordenadora do grupo de 12 voluntários, adianta que não são apenas os reclusos que necessitam deste apoio. As famílias e amigos mais próximos sentem neste grupo de voluntários uma espécie de ponte entre os que estão privados da liberdade e o mundo cá fora. Às vezes somos ponte entre eles e a família, porque, pronto, às vezes eles se entram e têm a mulher, têm os filhos, portanto precisam de ajuda. E sempre que nós estamos disponíveis ao que conseguimos, porque o nosso posto de socorro é a Caritas.
É lá que nós vamos buscar as roupas, os alimentos, alguma coisa que seja preciso, que é preciso comprar e que nós não conseguimos dinheiro de lado nenhum, porque temos muitas dificuldades. Portanto, é a Caritas que é o nosso posto de socorro. E sim, eu procuro as famílias e sempre que posso damos o nosso apoio. 12 voluntários, 7 mais assíduos, que se organizam semanalmente para várias missões. Os pontuais não são muitos. Somos para aí 7 que vamos animar as missas ao sábado. Fazemos distribuição de roupa na segunda, terça-feira e na quarta de cada mês. E assim, durante a semana recebo muitos telefonemas para ajudas de várias maneiras. À família, portanto, algumas coisas que eles precisam de cá de fora. Nesta área estou mais eu, porque talvez sou eu porque estou mais disponível. As outras pessoas estão a trabalhar, temos 2 seminaristas, portanto, estão nas suas vidas. Portanto, sou eu que tenho mais disponibilidade. Pronto, estou mais próxima deles. E também talvez para a antiguidade, porque já ando por ali há muitos anos. Eles aproximam-se de mim. Fernando Evangelho é a voz de uma equipa que dá algum mundo a quem está privado do mundo. O dia de almoço de Natal é sempre muito aguardado na cadeia de Angra. Este ano a celebração eucarística, ao meio-dia, foi sucedida por um almoço convívio pelas 13 horas e atuações de diversos grupos locais na tarde de ontem. Também na Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, o voluntariado já ultrapassa os limites físicos dos hospitais açorianos. João Enes, presidente da Liga, admite que este apoio teria naturalmente de acontecer também no âmbito das deslocações de doentes ao continente. Começou primeiro numa base de hospitalar, de apoio e de visitas aos doentes e aquilo que era possível, e foi crescendo. E neste momento eles ultrapassam a própria fronteira do hospital e arranjam a região toda no que diz respeito à deslocação interilhas, o apoio a doentes que são sinalizados para esse efeito, quer dentro da região, quer para fora da região, para o território nacional, quando são doentes que precisam desse mesmo apoio, quer em termos de voluntárias, quer até ter apoio financeiro, que a Liga vai dispondo, de acordo com as suas angariações de fundos e ativos de sócios e também protocolos com o próprio Governo, vamos promover esse apoio que é essencial. Mas sem os voluntários, efetivamente, não conseguimos fazer, porque não temos funcionários para além das funcionárias administrativas, que são 3. Com 20 anos de existência, a Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores conta com 30 voluntários a operar na Ilha Terceira e que alguns chegam a acompanhar doentes deslocados sem família por mais de um mês. Embora também desses voluntários, alguns acompanham doentes quer para São Miguel, quer para o continente. Para o continente, muitas vezes vão em situações em que o doente não tem familiar. E, portanto, é um doente que não se consegue orientar, é um doente que precisa de apoio na deslocação e também apoio no internamento, nem que seja uma visita. E, portanto, nós fazemos isso. Há voluntários que têm a capacidade solidária de ficar até um mês. Isso não é muito fácil conseguir, mas acontece. A Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores tenta agora agilizar um projeto que pretende ter delegados em todas as ilhas para sinalizarem situações de carência de tratamentos, de equipamentos ou de cariz afetivo. A associação tem ainda uma casa solidária com 12 quartos que acolhe doentes de todas as ilhas em tratamento na Ilha Terceira. A Igreja entrou no passado domingo no novo ano litúrgico com a celebração do primeiro domingo do Advento, marcado pelo Evangelho de São Marcos. O padre Marco Betancourt Gomes, orientador dos encontros semanais Bíblia Aberta, resume este Evangelho composto por 16 capítulos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho que nos vai acompanhar ao longo das semanas, dos domingos
este novo ano litúrgico, é o ciclo B. É um evangelho muito pequenino, é o evangelho mais antigo, é um evangelho que nos apresenta a pessoa de Jesus de uma forma muito prática. E parece-me que é uma proposta interessante da Igreja e da liturgia de nós vivermos neste mundo agitado e complexo, vivermos a nossa vida espiritual num mundo material. O Evangelho de Marcos tem 2 eixos. Um é a apresentação da pessoa de Jesus, responder à pergunta quem é Jesus, e o outro eixo é a vida do discípulo. Como é que é possível termos discípulos deste Jesus? Logo no início do Evangelho, o autor dá a resposta aos seus leitores, e essa resposta só é descoberta por as personagens que vão desfilando nas páginas do Evangelho ao fim de todo o caminho, ao fim dos 16 capítulos. A primeira parte, os primeiros 8 capítulos, é apresentar Jesus como Messias, e a segunda parte, apresentar esse Jesus descoberto e seguido como Messias, como Filho de Deus. Nesta época do ano, o Evangelho de São Marcos convida os cristãos a reter algumas questões-chave. O Jesus que nos é apresentado pelo evangelista Marcos é um Jesus que não é um professor, que não é um catedrático, que não é um pregador, mas é um Jesus que está no caminho, que não perde muito tempo com grandes discursos, com grandes falas, com grandes ensinamentos, mas ensina com a sua pessoa, ensina com a sua vida, ensina com o seu caminho, com as suas escolhas, com os seus gestos, e não tem bem que a palavra por causa dos meios de comunicação, por causa de todas as plataformas que nós temos, a palavra tem pouco impacto. Nós temos aqui um Jesus que não perde muito tempo a falar, mas que fala de uma forma superior, com a sua vida e com a sua maneira de ser e de estar. E isto parece que pode ser-nos bastante útil para também a nossa espiritualidade e para o nosso testemunho concreto no mundo material. O Evangelho mais antigo que continua aplicável a um mundo bem atual. O Evangelho de São Marcos é mote dos encontros Bíblia Aberta, que tem lugar no Salão do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, todas as terças-feiras pelas 20 horas e até ao final do mês de março. Nesta edição do Igreja Açores e tendo em conta a entrevista com o diácono Nuno Fidalgo, vamos viajar apenas até à ouvidoria de Vila Franca do Campo. É nosso convidado o seu ouvidor, Padre José Alfredo Borges. Antes de mais, boa tarde, Padre José Alfredo Borges. O que é que significa esta nomeação em vigor desde o dia 22 de outubro? Em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero congratular-me com o programa e também enviar desde já para todos que nos ouvem um santo advento e que o Natal que teima em chegar, pois que venha nos renovar a esperança do coração. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui convosco. Em primeiro lugar, o que significa esta nomeação. Recordo-me que já exerci essa função no triênio de 2009-2012 e agora estou grato, de facto, este voto de confiança da equipa sacerdotal da ouvidoria que, reunida, pensou que podia exercer esta função. Farei, efetivamente, o melhor que eu puder e souber na disponibilidade, na cooperação que a nossa Diocese pede aos ouvidores, em sintonia com essa nova orgânica da Diocese, com o Vigário Episcopal para as nossas ilhas, São Miguel e Santa Maria. O que é que significa ser ouvidor? É muito mais trabalho, mais envolvimento com as responsabilidades pastorais, desta porção do povo de Deus que vive nestas ilhas atlânticas que Deus nos confiou. É um projeto que é maior do que eu e que implora a ajuda de Deus e peça a colaboração das instâncias da Diocese e também espero o contributo da Vigararia da Ilha. Conto com o prestimoso auxílio das equipas pastorais da ouvidoria, porque sem elas nós não podíamos evangelizar aqui neste pedacinho de terra e com certeza não dispenso nesta ouvidoria o trabalho de equipa insólido que nós temos aqui na nossa ouvidoria. Ser ouvidor, o que é que significa? Olha, caríssima, é uma ação pastoral, mais do que administrativa, fomentar, coordenar as iniciativas desta missão cristã evangélica e que deve fazer
com amor, dedicação, zelar pelos padres, pelo bem espiritual, pelo bem religioso, pelo bem litúrgico, sacramental e tudo o que isso envolve, cuidando também dos bens eclesiásticos, móveis e imóveis das paróquias. Eu penso que, no fundo, ser ouvidor, o que é que significa isso? É um voto da Igreja em nós para sermos o veículo de comunhão com a diocese, a vigararia e a ouvidoria. E daí continuar a discernir os carismas da própria comunidade, acompanhar as equipas de trabalho e convocar, presidir aos conselhos pastorais e ser um irmão entre irmãos. Eu diria assim. Como é que se pode caracterizar a ouvidoria de Vila Franca do Campo? A ouvidoria de Vila Franca do Campo, para mim, é muito sui generis. E eu sou suspeito ao dizê-lo, mas quero dizer que gosto imenso desta ouvidoria. Olha, eu pensando nesta possível pergunta, eu caracterizaria assim: 7 centros de catequese, 6 freguesias, 5 paróquias, 4 religiosos, missionários 2 freiras, 3 párocos, 2 escolas que têm raiz e presença, uma na Vila, outra na Ponta Garça, podemos dizer nos 2 polos, e um jornal, a Crença. E também não podemos esquecer que nesta ouvidoria o que caracteriza são as pessoas. Um sem número de crianças, de jovens, adolescentes que frequentam a catequese. Um sem número de romeiros, catequistas, escuteiros, legionários, cursistas, ministros da comunhão e os alunos que frequentam a educação moral. O núcleo da Cáritas, que nós temos aqui 3 polos que funcionam, Matriz no centro, Água de Alto num extremo e Ponta Garça no outro. E não nos esquecemos a presença eficaz da Santa Casa Misericórdia, que toca muitas valências nas idades e nas necessidades que isso tem. Portanto, há uma ouvidoria que tem um espaço geográfico estratégico na ilha, que tem uma proximidade entre as paróquias das periferias ou das pontas, por exemplo, de Água de Alta até à Ponta Garça de carro a 10 minutos, portanto, nós estamos muito próximos, nós temos uma caminhada que há 20 anos já funciona em sólido, um trabalho de formação, de acompanhamento, de discernimento e também de evangelização. Neste estilo dos párocos tem a sua ligação territorial, mas tem uma dimensão onde os serviços são feitos a nível de ouvidoria, que é muito positiva, muito gratificante e é muito produtivo, na minha maneira de ver. Nós temos também uma coisa na ouvidoria, na nossa ouvidoria, que depois a Diocese acabou por fazer em certa medida, que é o Fundo de Ouvidoria. O que é o Fundo de Ouvidoria? É um contributo de todas as paróquias, onde se pode retirar dali todo o sustento do clero e toda a sustentabilidade da pastoral que vamos desenvolvendo. E isso tem sido muito saudável para suster os sacerdotes, aqueles que estão no ativo e aqueles que não estão, porque a gente recebe todos igual, partilhando com aqueles que menos têm, e também podemos pôr em prática a pastoral, porque a pastoral não é só boa vontade, a pastoral é uma boa atividade, principalmente. E em termos de movimentos católicos, quais são os mais ativos na ouvidoria de Vila Franca do Campo? É assim, eu penso dessa forma e gostaria de partilhar que, assim, o movimento na Igreja, o mais ativo é aquele que põe a Igreja em movimento. Não sei se me faço entender neste trocadilho, que é exatamente isso. Aquele movimento que coloca a Igreja em movimento, a Igreja no mundo, a Igreja próxima dos lugares e das pessoas, pois este é que é o mais ativo. E nós vemos é que o ritmo litúrgico, as expressões necessárias próprias de cada época, onde a evangelização, a seu tempo, pode ter uma ação concretizada, tem momentos e tem lugares e tem expressões próprias. Por exemplo, naturalmente a catequese é o mais notório movimento da Igreja, porque a catequese faz cristãos, a catequese é marcado pelo ritmo litúrgico, a catequese toca as famílias, a catequese forma as crianças. Portanto, para mim, o que é mais abrangente é a catequese.
No entanto, temos a Caritas, com um papel preponderante nessa ouvidoria, tem os escuteiros, os irmãos romeiros, os legionários, e um sem número de pessoas que já fizeram a experiência com Cristo nos cursos de cristandade, a equipa da família, da formação. Portanto, eu não diria que seria um movimento mais ativo, mas que todos eles, no seu tempo próprio, vão tendo a sua expressão própria daquilo que é o seu carisma. E assim, não cansa e vai chegando a todos os lugares e todos têm a sua presença muito específica e muito saudável, muito espiritual e muito caritativa. E é uma ouvidoria rica em leigos comprometidos? Sim. Eu sou suspeito porque eu não posso fazer um termo de comparação falando com os colegas e escutando, estudando, mas leigos comprometidos com quem? As pessoas que nós temos... com a Igreja, acima de tudo com a Igreja. Exatamente. Então eu penso dessa forma, que as pessoas que nós amamos mudam-nos e nós mudamos por causa do amor que elas nos têm. As pessoas que amam a Igreja, pois mudam-se para lá e servem com amor a causa do Evangelho. Também mudam porque nós também mudamos e nós também temos outras escolhas de vida, porque o Deus que Jesus Cristo veio revelar-nos é um Deus presente, é um Deus que ama, é um Deus que se compromete connosco. O leigo comprometido é aquele que descobre que Deus se comprometeu connosco e comprometeu-nos a ser o companheiro de caminhada, o companheiro que está ali connosco e que não principalmente nos momentos difíceis, que é aqueles que mais nos comprometem na vida. Comprometem porque comprometem a fé. Se a pessoa deixa de acreditar, depois rejeita Deus. Se a pessoa tem uma incompatibilidade com o padre, depois rejeita o Evangelho. Nós quase que andamos em areias movediças, onde temos cristãos intermitentes, são aqueles que aparecem lá de vez em quando, querem um serviço da igreja, querem uma coisa qualquer, ou porque morre o avô, ou porque querem casar a filha, ou porque vão batizar o neto. Portanto, existem aqueles cristãos que são, eu diria, é o núcleo, é o motor, é o fermento na massa. Estes são comprometidos. Existem número. O número que nós temos é muito qualitativo, porque a ideia da evangelização que eu tenho e que eu gostava de transmitir e de fazer vínculo é que, ao tocar o coração, ao trazer a dignidade à vida das pessoas, ao fazermos justiça, ao alimentarmos da palavra de Deus, que é a palavra da salvação, e comungarmos, nós estamos a nos comprometer com aquilo que Jesus veio trazer. E este é o melhor compromisso que a gente pode ter. Julgo eu na igreja. Porque assim, as pessoas não estão todo o dia e toda a noite e todas as horas a pensar em pensar em Deus e em Nosso Senhor e na igreja. As pessoas têm a sua vida e fazem-na. Agora, não dispensam a uma coisa que é a sua fé. E aí é que está o ponto nevrálgico que para mim faz toda a diferença. As pessoas não deixaram de acreditar. A vida que se tornou dura, e a dureza da vida faz com que as pessoas se esmoreçam. Deixam de descansar no ponto. Aí nós temos um papel muito importante. Que não nos rouba a esperança, as esperanças da vida. As maiores potencialidades e os maiores desafios da ouvidoria de Vila Franca do Campo. Oh, meu Deus, potencialidades, eu gosto tanto disso. A potencialidade faz-me lembrar a qualidade da nossa fé. A potencialidade da ouvidoria passa pelo Conselho Pastoral, que funciona por equipas. E acho que aqui é que está. A potencialidade é a boa organização da pastoral. Na catequese, na família, na Caritas, nos movimentos, na formação, na família, na juventude, nos escuteiros, nas escolas, nos grupos de jovens, nos movimentos marianos, e nós temos um grande vínculo nas festas do Espírito Santo, e assim, enfim, todos aqueles que dão corpo ao manifesto, os sacerdotes, as religiosas, os leigos empenhados, e isso está tão bem organizado e funciona tão bem, que vai dando, melhor dizendo, a resposta aos casos e às situações que nos vão aparecendo. É potencial, e eu posso dizê-lo, sem medo de me errar, é que é potencial o espectro de fé dos vilafranquenses. É potencial a raiz, os valores, os princípios cristãos que têm. É potencial o entusiasmo da comunidade, quando se empenha exatamente, quando há um rastilho que vai acendendo um fogo de caridade, um fogo de espiritualidade. É potencial aqueles que nos visitam, e agora temos tido essa realidade dos turistas que vêm, que estão,
é potencial as perguntas que as pessoas nos fazem, porque se a comunidade deixa de fazer perguntas, vai ficando anquilosada, vai ficando fechada, vai ficando para trás. É bom que as pessoas façam perguntas. Padre José Alfredo Borges, em termos de focos de pobreza, como é que se caracteriza e se é preocupante a situação da ouvidoria de Vila Franca do Campo? É sim. Não é fácil definir quem são os pobres. A pobreza é a falta de quê? É a carência de quê? Temos um sistema social bem montado e que tem todos os lugares dos Açores, um lugar onde se pode recorrer para que a assistência e a subsistência possa ser minimamente garantida. Talvez não tenham a possibilidade de colmatar todas as necessidades que surgem. No entanto, eu prefiro falar da caridade cristã, aquela que está para ajudar, para diminuir, para se tornar um limitivo destes focos de pobreza. Pobre é aquele que não tem família, pobre é aquele que não tem carinho, pobre é aquele que não tem uma palavra, pobre é aquele que não tem um amigo, pobre é aquele que não é só aquele que não tem pão. Esse também é pobre. Mas pobre não é só aquele que não tem coisas, é aquele que não tem dignidade, aquele que não tem uma forma bela de sentido de vida. É também pobre. Pode até ter dinheiro, mas é pobre também. Daqui que a caridade cristã é aquela que promove, que dignifica, que interpela, que faz justiça, que tem o dom da equidade, aquele que faz pelo outro aquilo que é bom, belo e santo, que não se cansa nem descansa de fazer o bem, que estende a mão para dar, que põe os pés em movimento, que coloca o ombro para as lágrimas enxugar, que põe o ouvido em sintonia do grito que precisa de ajuda, que ama verdadeiramente. A caridade cristã está não porque a pessoa merece ou não merece, mas principalmente porque a pessoa precisa. E pode precisar da presença, pode precisar do ouvido, pode precisar do coração, pode precisar do pé, pode precisar da mão, pode precisar no sentido daquilo que isso representa ou pode fazer. Portanto, tem focos de pobreza? Tem. Não são alarmantes, creio que não. Pobreza, por exemplo, é as crianças irem para a escola sem comer por desleixo dos pais. Pobreza são jovens no ciberbullying dos computadores. É uma pobreza humana, cultural. Pobreza é uma pessoa que agride o outro porque não está bem consigo mesma. Eu prefiro pensar nisso, porque as outras pobrezas físicas, do comer, do alimentar-se, a assistência social resolve isso. É preciso estar lá e insistir e correr e passar os trâmites todos. A outra é muito mais importante. E é para aí que o Evangelho tende. É para aí que Jesus veio. Porque a outra, a ação social, é para isso mesmo. E até porque a ação social é paga e bem paga para resolver isso. Padre José Alfredo Borges, em termos de desafios, e o que é que podemos esperar do ouvidor de Vila Franca do Campo nos próximos anos? Meu Deus, isso é uma pergunta muito abrangente e, de facto, coloca quase um peso muito grande às minhas costas. Uma coisa de certeza absoluta, eu vou fazer sempre o meu melhor e o melhor que eu souber. A nossa diocese tem tido, por exemplo, desde há muito, um plano pastoral, que somos convidados a seguir. Os serviços diocesanos debatem-se para formar os cristãos na Escola de Jesus Cristo. Os conselhos pastorais tendem, na mesma marcha, fazer com que esta igreja local tenha o foco de Jesus Cristo. O projeto pastoral que tem-se dar vida será envolver as pessoas na esperança, no amor a Jesus Cristo, que acontece na sua igreja. Para isso é fundamental nós acolhermos as pessoas, acompanhar, promover, formar, desenvolver, tocar o coração e a vida do crente para que isto possa ter sentido e as pessoas estejam confortáveis na casa que é a igreja. Os conselhos pastorais. Eu posso dizer que tem um tripé muito importante da ação nestes anos, que já vem de trás, e eu quero dar continuidade e tem um vínculo. A catequese, a família, a juventude. Neles, eu não quero esquecer o Jornal da Crença,
que é muito importante, esse patamar da comunicação social. Portanto, a catequese, tudo passa por lá. É o lugar certo para fazer cristãos. A família, para ela devem ir todas as nossas atenções, cuidados, acompanhamento, carinho. A ideia de que todos nós somos irmãos, só essa ideia, por si própria, é revolucionária. E nós entraríamos, com certeza, num estado de vizinhança, de proximidade, de fraternidade, de quase consanguinidade espiritual, uma consanguinidade de DNA divino, de nós estarmos irmanados, como Jesus quer. Só isso mudaria, efetivamente, a nossa limitada forma de ser e de viver. DNA divino, com sanguinidade espiritual, e nós termos uma pele que nos une, até gosto muito daquela expressão, olha, veste a pele do outro. Se ao vestir a pele do outro, nós vamos fazer diferente, nós vamos sentir mais, nós vamos nos preocupar. Portanto, foco família, foco a catequese, foco, como já disse, a juventude, porque senão não vamos ter, o futuro está de veras comprometido. E por fim, a matriz, efetivamente, é proprietária de um jornal, a crença. É um dom, é um potencial, não é um presente envenenado. No entanto, só com amadorismos não temos futuro. A minha visão, na qualidade de pároco e também ouvidor, eu proponho que este órgão seja assumido pela nossa ilha. A nossa ilha, que é metade da diocese, em tudo, não é capaz de agarrar neste projeto? Eu creio que sim, para que a nossa ilha abrace esse projeto, fazer em Vila Franca um gabinete de comunicação, com o Jornal da Crença, com a Notícia da Igreja, onde podemos tratar com cuidado, com carinho, que a Igreja, muitas vezes, quase sempre, na comunicação social, para o escândalo, para aquilo que não interessa, para aquilo que é baixo nível, aquilo que não é bom, aquilo que não é belo, aquilo que não faz crescer. E então nós podíamos ter, de facto, um foco onde podemos tratar a notícia, onde seja a verdade devolvida, onde a dignidade da Igreja, que a Igreja é uma velhinha cheia de rugas, mas mãe e mestra de milhões e milhões de seres humanos. É a forma mais articulada do cristianismo, a Igreja, no nosso mundo, na nossa cultura, onde nós vivemos. Portanto, talvez vamos dar aquilo que as pessoas precisam, ou merecem também, a qualidade do pensamento e o bom gosto de viver a vida trazida por Jesus Cristo. Padre José Alfredo Borges, a Igreja Açores tem tentado tratar a Igreja com a dignidade que ela merece em termos informativos. Muito obrigada por estar connosco neste programa. Eu quero dizer isso no sentido, não são vocês, pelo amor de Deus, não seriam de facto aqueles da Igreja, às vezes são aqueles que estão na Igreja que são os piores, mas piores no sentido de tratar mal a sua mãe, que é a Igreja. No entanto, eu digo a comunicação sim, fora claro. da Igreja, naturalmente. Eu quero desejar a todos um bom Natal, obrigado pela oportunidade. E à senhora que me entrevistou com tantas diligências, Dona Tatiana Urique, pois que Deus te abençoe e bom trabalho e Deus te guarde pelo bem que fazes. Muito obrigada. Obrigado. Retribuo os votos de umas boas festas e de um excelente trabalho agora como ouvidor de Vila Franca do Campo. Farei o meu melhor, vamos ver, e conto com a ajuda de Deus. Nós regressamos no próximo Igreja Açores, agora com 2 ouvidorias, contrariamente a esta edição, e com mais informação da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.